Olá pessoal, e a gente vai começar aqui com uma aula sobre concursos públicos e vestibulares, com dicas e resoluções para a disciplina de Geografia, as dicas bem curtinhas e resoluções de 8 questões, as mais recorrentes nos principais vestibulares e concursos públicos, ok? Então, para começar, primeira dica é sempre leia o edital da prova. Tire as informações de lá para não ser pego de surpresa. Abriu o concurso, abriu o vestibular, antes de efetuar a inscrição, leia o edital, ok? Viu a prova, selecionou a prova, o nível da prova, o cargo ou o curso pretendido, busque fazer simulado, baixe provas anteriores para você se habituar com isso, para você não ser pego de surpresa, para você otimizar seu tempo. Então, a importância de você fazer uma prova do ano anterior é muito grande. Conheça o local da prova, para você não virar meme nos atrasados do Enem. Então vá visitar ela uma semana antes, que seja um dia anterior, para saber o tempo de deslocamento, linha de transporte coletivo, como chegar no lugar e não se atrasar no dia da prova, ok? Verifique a estrutura, desde que se tem ventilador, ar-condicionado, se é escada, rampa, elevador, se você tem alguma necessidade especial, precisa de algum tipo de acessibilidade, por mais que tenha colocado na inscrição, não custa verificar no local se o local dispõe da sua necessidade, ok? E na hora da prova, sempre leia os enunciados atentamente, com calma, prestando atenção principalmente nos verbos de comando. Se pede para você transcrever, transcreva. Se pede para você explicar, explique. Se pede para você calcular, calcule. Se pede para você indicar, indique. Nunca fuja dos verbos do comando, ok? Que é muito comum você saber o conteúdo, porém não saber o que a questão está pedindo. Então interprete o texto, siga o que a questão pede. Elimine as alternativas erradas para potencializar a sua chance de acerto em caso de chute. Não sabe a resposta? Tudo bem, marca ela, circula, pula e responde no final da prova. No final da prova, volta e refaz. Confie em você. Não confie no cara do lado, não confie em quem está atrás de você. Confie em você. Só você sabe o seu esforço para você chegar nesse lugar. E sobre as questões que é o foco de hoje, será uma questão de climatologia, uma questão de cartografia, uma questão de globalização, transportes, industrialização, geomorfologia, urbanização e energia. Primeira questão, climatologia, da Unic S de Alagoas. Subtema climograma. Basicamente, ela pede para você interpretar um climograma e, sobre o clima nordestino, pode-se afirmar o quê? Que as temperaturas são elevadas o ano todo. Sim, a temperatura mínima é 24 graus na média, é muito alto. E as médias de precipitação anuais são baixas. Se você calcular a média, olhando aqui esse eixo, são baixas. Aparentemente, essa alternativa está certa. Mas vamos ver as demais, só para ter a dúvida. Daí nas outras a gente dá uma acelerada aqui, caso seja o item A, a gente tiver certeza que é. E se tiver dúvida, deixa o seu comentário com essa dúvida que eu respondo todas. As temperaturas e as taxas anuais pluviométricas são elevadas? Não, chove pouco. As temperaturas são baixas? Já para por aqui. Não tem nada a ver, nem vai se confundir. As precipitações são maiores nos meses de verão? Dezembro, janeiro? Não. É março, abril e maio, então também não. A distribuição de chuvas é regular? Completamente errado, porque a gente tem uma concentração de chuva no primeiro semestre e quase nenhuma chuva no segundo semestre. Então só pode ser o item A. Correto? Chegamos à segunda questão, cartografia, subtema escala. Essa daqui é bem interessante, que ela não pede cálculo, ela pede para você completar um texto de um autor de cartografia, onde ele vai falar, representações em 1 mostram áreas muito extensas, com poucos detalhes e são geralmente chamadas de 2.
Representações em 3 mostram áreas menores, porém com maior grau de detalhamento, são chamadas de 4. Representações em escala muito, 5, e com alto grau de detalhamento, são chamadas de 6. Certo? Então, primeira coisa, se você completar a frase, ó, representação em escala muito média, essa palavra não existe. Então, o A você já elimina. Ou é B, ou é C, ou é D, ou é E. Lembra daquela regra. Quanto mais detalhes, maior a escala. Então, escala grande vai ser aqui, certo? Ou é C, ou é E. O item 1 mostra pouco detalhe, que é uma escala pequena, certo? Pouco detalhe, escala pequena. Muito detalhe, escala grande. Então, só pode ser o item C. Dúvidas? Deixem nos comentários, por favor. Aqui, globalização, certo? Uma charge, PUC Rio de Janeiro, tem uma pessoa aqui desprovida de todo o aparato para ter uma vida digna, seja ali principalmente alimento, simulando uma lixeira orgânica, mas pedindo para ela jogar, entre aspas, esse lixo que seria alimento na boca dela. E aqui, a separação de lixo normal. Vamos ver aqui, ó. A charge mostra falta de recursos no mundo? Não. Em nenhum momento falei, tem até recurso demais. O problema é a má distribuição desse recurso. Então, não é a A. B. A inoperância dos Estados nacionais em atenderem suas populações mais pobres, através de políticas alimentares pautadas na realidade ambiental de países periféricos. Não, cada país não vai estar pautado nisso daqui, então também não faz muito sentido. C. Aplicação das práticas ambientalistas bem-sucedidas dos países ricos em realidades sociais desiguais, notadamente nos países emergentes do planeta. É exatamente isso. Faz muito sentido. A gente aqui no Brasil, um país emergente, a gente coloca muita prática ambiental de separação de lixo, o que está correto, porém acaba refletindo, não culpando, mas a desigualdade continua. Então faz sentido, só vamos ver a D e a E para confirmar. Desarticulação dos movimentos sociais em países pobres, que preferem se reciclar e valorizar discurso ambientalmente correto, nada a ver. Ou a E, incoerência das políticas agroalimentares nos países desenvolvidos que insistem em seguir o receituário de produção agrícola dos países pobres. Só pode ser o item C mesmo. Questão sobre transportes, interpretação de gráfico. O gráfico 1, uma matriz real. O gráfico 2, uma matriz hipotética. No gráfico 1, a gente tem aqui mais rodoviário. No gráfico 3, está bem distribuído entre os três, ok? No gráfico, vamos lá, comparando os gráficos, pode-se concluir o quê? Sobre o aspecto de custo do frete, a diferença entre a matriz 1 e a 2 é a mínima? Não, porque o rodoviário é muito mais caro, então o custo do frete aqui é muito maior do que aqui. B, a 2 favorece a economia dos fretes e é menos poluidora? Vamos ver, o frete é mais barato, sim. E também polui menos, faz muito sentido isso. C, a matriz 1 emite menos gases poluidores que a 2? Não, emite muito mais por causa de rodovia. D, ambas oferecem vantagens. A matriz 1 é mais expandida e a 2 garante a economia de combustível? Também não. Não dá para saber isso observando esses dois gráficos de pizza. Ambas têm pontos positivos. A matriz 1 tem maior capacidade de expansão e a 2 permite maiores velocidades. Incorreto, porque o hidroviário é extremamente lento, certo? Então aí está errado. Sendo assim, só pode ser o item B. Continuando, a gente está passando da metade agora. É uma questão de somatória muito comum em vestibulares da região sul do Brasil. As outras regiões não é muito comum. A gente tem aqui um mapa que mostra o novo polígono de aglomeração do Brasil e principais polos tecnológicos. Uberlândia, Belo Horizonte, passa aqui pelo estado de São Paulo, descendo a Santa Catarina, Porto Alegre, Maringá, no norte do Paraná, e fecha o polígono dentro de São Paulo, destacando Campinas, integrante da região metropolitana de Campinas, e São Carlos, onde tem 2 universidades de grande porte, então tem muita pesquisa, muita tecnologia.
Por que somatória? Muito comum, muito fácil você errar, porque você tem que ter certeza quais estão certas. Você não pode ficar em dúvida e deixar em branco, porque deixar em branco você considerou que está errado. Então, para a gente somar, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ler todas. É correto afirmar que os principais polos tecnológicos de Santa Catarina estão concentrados na zona fisiográfica do Planalto Serrano. Não, está fora disso. A Serra Catarinense, apesar dela ficar nessa regiãozinha aqui, não tem indústria. Então, a 1 você não coloca na soma. Item 2. Apesar de apresentar diversos polos tecnológicos, as aglomerações industriais do Paraná estão circunscritas às áreas de fronteira? Não. Curitiba, região São José dos Pinhais, é um grande polo tecnológico, industrial. Então, a 2 também está errada. 4. Na região sul, estende-se as concentrações industriais cada vez mais integradas às culturas produtivas e financeiras do sudeste. Essa está correta porque você tem integração da região sudeste com a sul, então você tem até uma parte o centro-sul do Brasil. Então a 4 você anota. Vamos somar. 4 e já marque o mais. 8. As principais aglomerações dos polos tecnológicos do estado de São Paulo concentram-se próximas à porção centro-oriental do estado. Não, que as 2 principais vão ser São Carlos, Campinas, e ainda vai ter São José dos Campos e São Paulo, mas não é centro-oriental nesse caso, a gente vai ter aqui. Então, a 8 está errada. É centro-ocidental, perdão. E a 16, há nítidos sinais de dispersão industrial, principalmente no estado de São Paulo, em parte. Essa dispersão industrial foi proporcionada pela guerra fiscal, travada pelos estados e municípios de outras regiões brasileiras. Perfeito. Se você lembrar o conteúdo de guerra fiscal, você vai ver que é exatamente o que aconteceu. Muito da indústria automotiva, que ficava no ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, acabou dispersando por todo o Brasil. A gente tem fábricas automotivas no Brasil inteiro, de autopeça no Brasil inteiro. Então, somando o 4 mais 16, você tem 20, que é a resposta correta. Geomorfologia, questão da Unesp, subtema Petrologia, mostra o ciclo petrológico desde rocha ígnea, intemperismo, transporte, deposição, sedimentação, formação de rocha sedimentar, metamórfica, a fusão, volta a ser magma e volta tudo isso. O ciclo petrológico. Isso está ilustrando o quê? As análises sistêmicas da Terra. A formação de rochas metamórficas associadas a ambientes externos da crosta? Não. Rocha metamórfica, olha, interno. B. A interligação existente entre vulcanismo e precipitação atmosférica? Não tem nada a ver vulcanismo com precipitação. Completamente errada. C. Uma superfície estática que pouco sofre alterações em suas formas? Não é nada estático. As alterações são lentas, mas sofre alteração. Item D. A origem das rochas sedimentares a partir da ação de força interna? Não. Como outro caso, rocha sedimentar é formado por transporte, deposição, sedimentação, aí vem a compactação e cimentação. Então, um processo externo. E a relação existente entre as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta. Forças endógenas, todas que estão atuando aqui, debaixo do planeta. Forças exógenas, toda do lado externo. Então, só pode ser o item E mesmo. Continuando aqui, penúltima questãozinha sobre urbanização. Universidade Federal de Santa Maria, subtema favelização. Observe o mapa. O mapa mostra a presença de favelas sim e não e número de domicílios. Você tem aqui a concentração de favelas e onde tem favela no Brasil. Isso é muito legal, cobra muita atenção, porque ele está perguntando a incorreta. Então, nesse caso das 5 alternativas, você vai ter 4 corretas. Você tem que achar qual alternativa está errada, não qual está certa. Então, às vezes dá um nó no nosso cérebro. O item A. O fenômeno está presente em todo o território nacional?
mesmo em regiões de densidades populacionais reduzidas? Sim, está certa. Então não é essa. Já elimina A. B. A maior densidade encontra-se nas capitais dos estados da região sudeste, porém são contraditoriamente inexistentes nas cidades do interior. Completamente errada essa. Então só pode ser essa, mas vamos ver todas para a gente aprender mais um pouquinho. Apesar da distribuição irregular pelo território, a região concentrada sudeste e sul é a mais representativa do fenômeno, tanto em número quanto em densidade. Perfeito. Sudeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Sul, Curitiba e Porto Alegre. Então, aqui é onde se concentra. Item D. Em sua origem povoadas por pobres, muitas favelas apresentaram melhoria em infraestrutura, abrigando pessoas de classe média. Sim, com o decorrer do tempo, muitas favelas foram reurbanizadas, acabou melhorando muito. Item E. No Rio Grande do Sul, embora dispersa a maior densidade de homicídios favelas enquanto região metropolitana e na denominada metade sul do estado. Também está certo. Então, sendo assim, só pode ser o item B mesmo. E a última questão, para a gente encerrar essa aulinha de hoje, essa correção de hoje, esse conjuntinho de dicas bem rápida para vocês. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, subtema consumo. As imagens noturnas feitas por satélites revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica, permitindo identificar diferenças importantes entre as sociedades humanas, como no exemplo abaixo. A imagem indica padrões espaciais de consumo de energia entre regiões norte e sul da Península Coreana. Entre essas regiões, tal diferença é explicada principalmente por seus respectivos níveis do quê? Então, por que Coreia do Norte está escura e Coreia do Sul está iluminada? Coreia do Norte você consegue perceber uma luzinha aqui, enquanto aqui em Seul é um ponto mais forte, todo o restante iluminado. Isso indica poderio militar? Não. Democracia política? Também não. Contingente populacional? Até poderia ser, mas se você olhar D quando falar de desenvolvimento econômico, que mostra o desenvolvimento, você tem uma cidade, você tem tecnologia, você tem dinheiro circulando, você vai ter o quê? Mais gasto, mais iluminação, mais geração de energia, mais indústria. Então, consequentemente, só pode ser o item D mesmo, gente. E por fim, gente, muito obrigado pela aula de hoje, ok? Por prestar atenção. E qualquer coisa, comenta aí no canal. Vou estar aqui sempre para ter as dúvidas. Um abraço forte e nos vemos na próxima aula. Até mais!